Olá pessoal, tudo bem? E aí, conseguimos ter uma vida saudável digital com os nossos adolescentes? A vida digital dos adolescentes tem crescido muito, com oportunidades sim, mas também muitos riscos sérios. Veremos agora estratégias práticas para promover uma vida digital saudável, mas também dados importantes que mostram por que isso é urgente e o quão complexo também. O tempo excessivo de tela, o screen time. Um estudo com 66.706 adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos encontrou que o tempo médio em frente às telas era de 3 horas e 25 minutos por dia, e 57,3% dos estudantes tinham uso excessivo, mais de 2 horas dia de tela. Em algumas cidades, 79,5% dos adolescentes entrevistados tinham um tempo excessivo de vida digital. A pesquisa identificou que 19% dos adolescentes tinham sinais de dependência de internet, associada a problemas de sono, insônia e sonolência diurna. Em um estudo com 553 adolescentes e jovens adultos entre 17 e 30 anos, 82,2% demonstraram desde dependência leve até moderada de internet. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 13,2% dos estudantes de 13 a 17 anos relatam ter sofrido cyberbullying. O cyberbullying está associado a vários fatores de risco. Sentir que ninguém se importa, sentir-se triste, solidão, agressões em casa, problemas com substâncias e etc. A pesquisa TIC Kids Online Brasil, com idades entre 9 e 17 anos, mostra que muitos adolescentes admitem passar menos tempo com a família ou amigos por causa da internet. 24% dizem tentar reduzir o uso, mas não conseguem. Cerca de 22% reconhecem que ficam navegando sem realmente nenhum interesse, simplesmente ficam navegando. Nos grupos mais velhos, entre 15 e 17 anos, até 30% dizem que o uso da internet interfere com deveres e convívio social. Com essas estatísticas aqui em mente, aqui vão estratégias reforçadas para ajudar os adolescentes a terem uma vida digital equilibrada. Um monitoramento consciente do tempo de tela. Use os apps ou ferramentas para ver quanto tempo seu filho passa em telas. Isso ajuda a definir limites realistas. Impor limites sem diálogo pode gerar resistência. Em vez disso, crie acordos em família sobre o uso das telas. Combine momentos sem tela. Por exemplo, 2 horas antes de dormir, durante as refeições, quando realizam passeios e atividades em grupo, esses combinados melhoram o sono, o convívio familiar, os relacionamentos sociais e a qualidade de vida em geral. Fortalecer a autoconsciência. Compartilhe com seu filho as pesquisas sobre a vida digital de forma suave, natural. Mostrar que ele não está sozinho, que muitos adolescentes sentem que não conseguem parar ou que o uso exagerado incomoda. Estimular que ele observe os sinais em si mesmo. Insônia, irritabilidade, os sintomas físicos, cansaço, dores de cabeça, a queda no rendimento escolar, o isolamento social, conversas abertas sobre respeito online, o que constitui o cyberbullying e o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa. Incentivar que o adolescente fale com você ou outro adulto de confiança se for vítima ou testemunha de um cyberbullying. Estabelecer regras de uso das redes sociais. Quais plataformas, quais tipos de conteúdos podem postar, quem ele aceita como amigo. Promover tempo offline e hábito saudável. De novo, ajude seu filho a descobrir ou redescobrir o prazer de estar fora das telas. Por exemplo, hobbies. Eu sou muito favorável às pessoas cultivarem hobbies, esportes, hábitos de leitura, mesmo que seja um pouco tempo. Tempo de qualidade de convívio em família, ter atividades em família, ou pelo menos as horas das refeições serem bem cultivadas. O equilíbrio não vem da proibição, mas da ampliação do repertório. Isso é muito importante. Evitar telas pelo menos 2 horas antes de dormir, criar uma rotina noturna tranquila. Dar suporte emocional, estabelecer uma relação de confiança. Se o adolescente se sentir julgado ou castigado simplesmente, pode esconder os seus problemas de você. Estar atento a sinais de depressão, ansiedade ou isolamento social, porque estatísticas mostram forte ligação entre esses fatores e abusos digitais ou um cyberbullying. Locais da casa onde o uso é permitido. Isso fortalece o senso de responsabilidade e respeito mútuo. Participe da vida digital do seu filho. Mostre interesse genuíno. Pergunte o que ele está assistindo, que jogos eletrônicos ele joga, com quem conversa. Siga-o nas redes se ele permitir, se ele tiver uma rede de idade apropriada para isso, sem invadir o espaço. Participar é diferente de vigiar. O objetivo é construir confiança e estar presente. Por exemplo, se o seu filho pertence a grupos digitais, grupos de WhatsApp, é necessário que ele seja supervisionado.
de preferência até que ele faça 18 anos de idade. Sim, a internet é pública, pertencer a um grupo é ser conivente com tudo que é dito e abordado nesse grupo. Mesmo que não se fale nada, você é responsável também pelo que acontece no grupo, e isso vale em termos legais, inclusive. Seu filho não tira a carteira de habilitação antes dos 18 anos e também não está totalmente livre para usar eletrônicos, assim como frequentar certos lugares, como por exemplo casas noturnas e festas open bar. Então, você deve supervisionar a internet dele. Não dê celulares e smartphones antes dos 13 anos. Se precisa de um aparelho para se comunicar, nada como os velhos e vintages Nokias sem internet. Não há uma lei federal no Brasil que fixe uma idade mínima única para o uso de todos os aplicativos, como WhatsApp, YouTube, TikTok, etc. Mas há algumas regras e termos de serviço que definem limites ou exigem consentimento de pais ou responsáveis. Por exemplo, o WhatsApp. Nos termos de serviço é exigido que o usuário tenha pelo menos 13 anos, ou idade maior exigida pelas leis locais, para se registrar e usar o serviço. A Lei Geral de Proteção de Dados protege dados de crianças e adolescentes, pessoas abaixo de 18 anos, e exige tratamento especial para os dados pessoais desses grupos. Há proibições, por exemplo, de fazer publicidade ou perfil de consumo a partir de dados de menores de 13 anos sem consentimento. O projeto de lei ECA, por exemplo, digital, que já foi aprovado pelo Senado, pretende estabelecer salvaguardas para crianças e adolescentes no ambiente digital, exigindo mecanismos de verificação de idade, consentimento dos pais para menores entre 12 e 18 anos, e em algumas situações, restrições de conteúdos. Sim, isso é muito importante. A posição internacional da própria plataforma, a maioria define 13 anos como mínimo para o uso do WhatsApp, por exemplo. O YouTube e o TikTok também têm termos de uso semelhantes ou exigem consentimentos dos pais para menores dependendo do país, por exemplo. O que isso significa na prática? Só porque uma plataforma permite ser usada a partir dos 13 anos, isso não quer dizer que seja legalmente obrigatório que só pessoas com 13 anos mais usem ou menores de 13 anos estejam automaticamente proibidos pelo Estado. Em muitos casos é mais uma questão de termos do serviço da empresa do que uma lei penal. Se for menor de 13, os pais ou responsáveis precisam consentir, autorizar e supervisionar de alguma forma. Isso é muito importante e nas outras idades também até os 18. Com as novas leis em tramitação, pode haver mudanças como exigência de controles parentais, verificação de idade real, vinculação da conta do menor à conta do pai e da mãe ou de um adulto responsável. O YouTube, por exemplo, os termos de serviço do YouTube exigem que o usuário tenha pelo menos 13 anos de idade para usar o serviço normalmente. Menores de 18 anos precisam da permissão de um pai ou responsável para usar o serviço. Para crianças abaixo de 13 anos ou conforme a idade mínima no país, o YouTube oferece opções de conta supervisionada ou o uso do YouTube Kids. Há também uma mudança recente. Para lives, transmissões ao vivo, apenas usuários com 16 anos ou mais poderão iniciá-las sem supervisão. Isso a partir de 22 de julho de 2025. Usuários de 13 a 15 anos ainda poderão participar de lives, mas com um adulto visivelmente presente. No TikTok, a política do TikTok estabelece que a idade mínima para criar uma conta normalmente é de 13 anos. Se for menor de 13 anos, a experiência no TikTok é bem limitada. A conta será privada por padrão, algumas funções ficam bloqueadas, por exemplo, publicar vídeos e etc. As ferramentas de segurança para menores incluem controle dos pais responsáveis, verificação de idade, limitação de conteúdo e experiência adaptada para garantir maior segurança. Eu não aconselho menores de 13 anos a usarem qualquer mídia social. Essas leis, elas são importantes como referência, mas elas na prática funcionam muito pouco. Como já falei, se informe e ensine o seu filho sobre os riscos e a ética do uso dos eletrônicos. Converse sobre as fake news, a exposição exagerada da vida pessoal, sobre o cyberbullying, golpes virtuais e o uso dos dados pessoais. Mais do que proibir, eduque para que ele saiba se proteger e agir com responsabilidade. Dê o exemplo. Seu filho observa o que você faz, mais do que o que você diz. Essa é uma lei universal. Evite usar o celular o tempo todo. Cumpra também os combinados familiares. Mostre que é possível ter uma relação equilibrada com a tecnologia. Não combine na mesa de não usar o celular e vai lá você, preciso usar o celular porque estou trabalhando. Uma dica que vale para tudo, mantenha o diálogo aberto. Se ele cometer erros, isso vai acontecer, acolha primeiro e oriente depois. Essa postura fortalece a conexão
entre vocês. Lembre-se, não estamos aqui para controlar cada passo do adolescente, mas para guiá-lo enquanto ele aprende a caminhar com autonomia e responsabilidade no mundo digital. Você não vive grudado com o seu filho. Na minha prática clínica, atendendo crianças, adolescentes, adultos e realizando orientação de pais, observo que o uso abusivo de eletrônicos afasta as pessoas que convivem no dia a dia. Provoca irritabilidade, má qualidade do sono, depressão, falta de empatia, agitação e desinteresse para outros aspectos do viver. Adultos também precisam cuidar dos seus hábitos de uso de eletrônicos e espera-se que tenham mais maturidade e recursos para ajudar as suas crianças e adolescentes, senão precisa se tratar. Considerações finais que eu gostaria de fazer. Gente, depende, existem leis, regras, pesquisas, mas você precisa conhecer o seu contexto de vida, precisa conhecer o seu filho, você mesmo. Como que está organizada a rotina de vocês? Como que é organizado o tempo do seu filho? Seu filho é uma criança que faz esportes, que está se relacionando socialmente, que convida amigos para ir em casa, que é convidado por amigos para ir na casa deles, ele convive familiarmente, ele está indo bem na escola, ele tem hábitos diferentes do eletrônico, gosta de ler um pouco, tem o seu hobby, tem interesse por outras coisas. Então, os parâmetros, esses parâmetros todos que eu falei aqui, eles são importantes sim. Por exemplo, jogar, ficar no eletrônico mais de 2 horas provoca focos irritativos cerebrais, irrita o adolescente. Então é importante esses parâmetros, mas eles precisam ter adaptações de acordo com o seu contexto de vida, com a saúde do seu filho, seja mental, física, emocional. Se teu filho num sábado, por exemplo, vai para o clube ou vai para a praça, faz esportes, está com amigos, convive com a família, ele tem ido bem na escola, tem áreas de interesse, e ele fala assim, hoje eu posso jogar um pouco mais porque meus amigos vão estar jogando, tudo bem, necessariamente não é ruim, mesmo que ele jogue um pouco a mais, é uma exceção, não é um padrão de hábito. Agora, se seu filho está isolado, não tem relação social, mostra desinteresse geral pela vida e fica enfurnado no eletrônico, você vai precisar ter mais atenção, você vai precisar ajudar ele a abrir aspectos de interesse na vida dele, tentar entender o que está acontecendo. Então, as opiniões, as regras, as fórmulas que são dadas, muitas vezes, quando elas são bem basadas, são dadas por profissionais que têm uma experiência, elas são importantes e interessantes, mas sempre precisa haver uma adaptação à sua realidade pessoal, à do seu filho, à da sua família, à do contexto cultural no qual você vive. Ok? Mas me conta aí, quais são as suas principais dificuldades com relação a esse assunto? Dá o seu like e vamos trocar mais coisas na próxima. Até mais!